Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula de nivelamento nós iremos então revisar aí um conteúdo do 7º ano ligado então à questão socioeconômica, né, do nosso país. Então vamos falar então sobre os indicadores socioeconômicos do Brasil, né? Índice aí ligado, por exemplo, a crescimento populacional, ligado aí à questão de melhoria, né, na qualidade de vida da população brasileira, ok? Vamos lá então acompanhar esse importante tema, tá bom? Então, objetivos, então, um deles aqui é identificar os indicadores socioeconômicos do Brasil. E também nós vamos analisar, né, os indicadores socioeconômicos, né, do ponto de vista geográfico, ok? Vamos refletir então. Vocês lembram o que são indicadores socioeconômicos, né? São índices estatísticos, né, baseados então, por exemplo, em gráficos, né, tabelas, etc., que apontam para a realidade da população brasileira. E daí isso é utilizado então por governantes para poder então planejar, né, futuras ações, tá bom? E vocês lembram qual a importância, né, de se analisar isso daí? Já citei uma dessas importâncias aí, que é uso para que o governo possa se planejar. Muito bem. Então, para que o governo, então, ou os governos, né, possam atender a população, esses índices, então, são usados, né, são levantados dados estatísticos, como, por exemplo, né, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele serve ao nosso país, né, levantando dados estatísticos, como, por exemplo, longevidade da população, número dessa população, qualidade de vida dessa população, e assim por diante, né? São outros fatores também. E isso então são transformados em dados para que possam ser tomadas decisões aí governamentais, tá bom? Então olha só, analisando os indicadores, né, sociais, é a resposta então do porquê que isso então é possível, né? Como que isso é possível? Que são dados coletados sobre vários aspectos da vida de uma população, tá bom? Citados aqui alguns deles. Então vamos lá, olha só, os investimentos, né, em educação, infraestrutura, saúde, entre outros, podem ser planejados com base então em indicadores socioeconômicos, tá bom? Sociais e econômicos. Como por exemplo, o indicador sobre a educação da população brasileira, né? Quantos por cento estão alfabetizados, por exemplo. E vamos então analisar então alguns indicadores socioeconômicos do nosso país. Vamos lá então para a gente poder estar a par disso daí. Vamos lá. Então, olha só, primeiro nós temos que entender o que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? É um índice baseado em 3 tipos de outros índices, né? Índice de educação, índice de saúde e também de expectativa de vida, né? Então, esse índice, então, ele, no caso aqui, renda, né? Também da população. Isso, então, faz com que nós temos uma ideia, né, de como que a população está melhorando ou piorando aí na sua qualidade de vida, né, no seu desenvolvimento. Então, olha só, o IDH de um município, por exemplo, ou de um estado ou do próprio país, leva então em consideração, para ser calculado, os seguintes critérios: a renda, a educação e a longevidade de uma população, né, baseado então nessas situações aí que eu estou dizendo para vocês. A longevidade tem a ver com saúde, né, e assim por diante. E seu valor varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo do 1, o IDH vai ser melhor. Quanto mais próximo do 0, o IDH vai ser pior, tá bom? Então, quanto mais... e o Brasil, então, até o ano de 2009, né? Perdão, o ano de 2019, tinha um IDH de 0,765. O que quer dizer isso? Que o Brasil não está nem entre os países mais desenvolvidos do mundo, mas também não está entre os piores, né? O Brasil está dentro de um índice considerado alto, porém não muito alto, né? Um muito alto que seria de países desenvolvidos. Por isso que o Brasil é classificado então como país emergente, aquele que está entre os subdesenvolvidos e os países desenvolvidos, tá bom? Muito bem. E aqui temos então um gráfico mostrando, olha só, essa evolução desde os anos 90, 1990, até 2019. Olha só, o Brasil tinha um IDH médio, né, até então, passando a melhorar aí ao longo do tempo, né? Por quê? Porque o Brasil foi melhorando a educação, a saúde, a renda, né, ao longo do tempo, e ainda está melhorando. E vai um bom tempo ainda, né, para que a gente se torne um país desenvolvido, se tudo der certo, né? Se medidas governamentais sempre forem sendo tomadas de forma correta, né? Se o país for crescendo o seu PIB, né? E assim por diante.
E aqui temos então dois mapas, né, na atividade que vamos sugerir aqui então. Olha só, mostra então a distribuição então do IDH por região do nosso país e a evolução disso, aqui em 2000 e aqui em 2010. Então a proposta é a seguinte: observe então os mapas da evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e responda, né, houve melhoria? O que você acha? Baseado na legenda que você está vendo aqui, né? Quais são as regiões menos desenvolvidas? Então responda essas duas perguntas, tá bom? E em seguida nós retornaremos com a correção.
E aí, meus queridos alunos, conseguiram colocar a sua resposta e como que está então a evolução, né, de acordo com os mapas que vocês observaram então do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil? Vamos acompanhar aqui então e responder, né, quais são as regiões mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas no nosso país. Olha só então, né, aqui tem uma legenda, então reparei que quanto mais próximo do azul, melhor é o IDH daquela região, daquele estado, do país. Quanto mais próximo do vermelho, pior é o IDH, ok? Mas no geral, repare que melhorou, né, o IDH do Brasil, mas tem regiões menos desenvolvidas, tá bom? Vamos citar aqui com base na resposta sugestiva. Então, o que vocês percebem de 2000 a 2010? Que melhorou o IDH do nosso país, tá bom? Mas não chegamos ainda a ter um IDH muito alto, né? Não temos ainda. Nós estamos em desenvolvimento no nosso país ainda. Mas o IDH, por exemplo, do Sudeste, do Sul do Brasil e do Centro-Oeste, já é um IDH melhor, comparado com, por exemplo, o Norte e o Nordeste do Brasil, que tem índices inferiores de IDH, tá bom? Temos que melhorar ainda e desenvolver aquelas regiões para se igualar às outras regiões do Brasil e fazer com que todas elas, ao mesmo tempo, cresçam até chegar a um índice alto de desenvolvimento humano, tá bom? Há exemplo aí de países como Noruega, como Estados Unidos e assim por diante. Bom, então aqui, ó, o PIB, o que é o PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza de um país, tudo que é produzido, né? Desde a indústria, passando pela agropecuária, todos os setores da economia. Soma tudo isso ao longo de um ano, por exemplo. E você, então, pega esse total, né, essa produção bruta e vê quanto que deu, no caso, em reais ou em dólar, tá bom? Então, o PIB do Brasil não é o maior do mundo, mas está entre aí um dos maiores do mundo, tá bom? Entre os 12 maiores PIBs do planeta. Muito bem. Mas temos então também o PIB per capita, que é o quê? Você pega toda a riqueza de um país, de um ano inteiro, e distribui, né, estatisticamente pelo número da população. Então vai ser o PIB por pessoa, o PIB por cabeça. É o PIB per capita, tá bom? Essa palavra vem do latim e significa por pessoa. Então o índice per capita do Brasil, né, ainda precisa ser melhorado, tá bom? Não é nem o melhor e nem o pior do mundo. Olha só, o produto interno bruto, né, conforme eu já expliquei, né, é a soma de todos os valores produzidos, né, resultado da produção de um país, tá bom? Muito bem. Então, olha só, aqui nós temos o seguinte, como que essa riqueza, né, essa produção, ela é distribuída pelo nosso país? Então, como que o PIB é distribuído? No geral, nós temos uma má distribuição de renda em nosso país, ou seja, o PIB per capita é só um índice estatístico. A realidade do nosso país, né, ela é diferente. Por exemplo, se você somar o homem mais rico do Brasil com uma pessoa mais pobre do Brasil, né, e somar com os outros 214 milhões de habitantes e tirar uma média disso, você vai ter uma renda aí somando o mais rico e o mais pobre. Então, mas não mostra a realidade em si da população total, né? Porque sabemos que a menor parte da população é rica e a maior parte é classe média ou pobre, tá bom? Então, esse que é o detalhe. Mas podemos entender que temos uma péssima qualidade de vida, uma péssima distribuição de renda em nosso país, ilustrado por essa charge aqui, olha só. De um lado desse muro, né, todo cheio aí de concertina, né, que é essa cerca cortante, um muro aí de, sei lá, de uns 3 metros de altura e tudo mais. Temos aí a população rica, ok? Que não dá acesso à população pobre, que está do outro lado, que é a maioria, que vive em condições ruins de vida, né? Casebres, em favelas e assim por diante, enquanto temos a menor parte da população vivendo em condições muito agradáveis de vida, né? Tem uma renda maior, uma qualidade de vida maior. Então, essa é a situação atual do Brasil, né? Temos aí uma má distribuição de renda, tá bom? Então, nas últimas décadas, então, esses índices vieram melhorando, né? Por quê? No geral, a distribuição de renda passou a ser melhor, né? Como, por exemplo, o programa aí Bolsa Escola, passando pelo Bolsa Família, né, que está sofrendo uma evolução ao longo do tempo, que, querendo ou não, é uma forma de distribuição de renda em nosso país. Então, atualmente, né,
miseráveis, mesmo que não tem nada para comer, diminuiu muito em nosso país, por conta desses programas aí, que deveriam ser temporários, né, até a pessoa melhorar de vida, conseguir um bom emprego, assim por diante, e não precisar mais dessas ajudas, esses auxílios, né? Mas, por exemplo, devido à pandemia, né, esse auxílio teve que ser melhorado, implementado, porque as pessoas perderam suas rendas durante a pandemia, tá bom? Então, olha só, mesmo nas áreas mais ricas, é possível, então, também encontrar, né, pessoas vivendo em situação aí quase que subhumana, como, por exemplo, favelas no centro de São Paulo, né, que é um estado rico, um município rico, né, e assim por diante. Bom, vamos falar então do primeiro da relação lá que fazem com que exista então o IDH. Olha só, a educação. A educação então ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, né? E isso traz, por exemplo, melhoria na questão econômica, né? Se a pessoa ela tem uma educação melhor, ela vai conseguir emprego melhor, e vai conseguir uma renda melhor para ela e para a família dela, tá bom? Muito bem. Então, o Brasil, né, é um dos países que ainda precisa melhorar muito, né? O índice de analfabetismo, ou seja, o índice de pessoas que ainda estão sem ser alfabetizadas, é ainda preocupante em nosso país. Mas olha só, em 2015, né, era em torno de 8% da população brasileira que não tinha, então, acesso à educação, não sabiam ler e nem escrever e nem interpretar aquilo, né, que se por acaso sabia ler e escrever, não sabia interpretar aquilo que leu e escreveu, né, que é o analfabetismo funcional, tá bom? Então, mas por região, o Brasil tem diferenças também. Exemplo, o Sul, Sudeste e uma parte do Centro-Oeste já tem índices melhores de educação. Já o Nordeste, né, tem os piores índices de educação aí. Repare que o estado de Sergipe tem o pior, né, 18% da população aproximadamente não é alfabetizada. Enquanto no Sul, né, por exemplo, Rio Grande do Sul, 3% da população, entre aspas, apenas, não é alfabetizada. Então, temos uma diferença aí por região, tá bom? Muito bem. E agora vamos falar da longevidade, que é o próximo fator dentro do IDH. Olha só. Então, a longevidade é o que, então? Um país longevo é aquele em que a população apresenta expectativa de vida elevada. Se espera que as pessoas vivam mais, né, em um país desenvolvido. A longevidade, né, da população brasileira aumentou também nas últimas décadas, né, porque nós melhoramos, no geral, a renda da população, a saúde e a educação. Mas lembrando que ainda temos um longo caminho a percorrer. Então a expectativa de vida aumentou. Por quê? Porque se reduziu a taxa de mortalidade infantil, como por exemplo, né, as crianças passaram a ser mais assistidas pelo Estado, né, tendo mais acesso a remédios, a tratamentos de saúde, alimentação um pouco melhor, e essa população então passou então a morrer menos crianças, tá bom? Então observe no gráfico a seguir aqui esse aumento, olha só. Então em 1940, 45% da população brasileira, né, ela tinha uma expectativa de vida aí, né, boa, né, ou seja, boa não, pequena. A pessoa vivia então em média 45 anos e meio aí em 1940, que é um índice baixo. Evoluindo aí para a década de 80, subiu para 62,5% da população brasileira, que é uma média, né, de expectativa de vida. Até chegar ao ano 2017, subiu para 76 anos, né, a expectativa de vida em nosso país. Ou seja, se espera que em 2017 a população brasileira tinha uma média de 76 anos de idade, né, de expectativa de vida, tá bom? É isso. E vamos para a nossa próxima atividade aqui, olha só. Explique os principais motivos que vêm fazendo crescer a expectativa de vida da população brasileira, baseado no que nós falamos aqui, né? Então você faça então a sua resposta, faça do jeito que você entendeu e em seguida retornarei com a correção.
Então, meus queridos, conseguiram desenvolver então a sua resposta? Por que o Brasil vem melhorando, né, seus índices de expectativa de vida, de qualidade de vida? Vamos analisar então, fazendo uma resposta sugestiva. Vamos lá. Olha só, a população brasileira de fato, né, vem melhorando a sua expectativa de vida, né? Nós mostramos um gráfico que desde 1940 o Brasil vem melhorando, né, a porcentagem de pessoas que vivem mais, não é? Então, olha só, as pessoas vão de 45 anos lá no passado, atualmente passa de 76 anos, né, a expectativa de vida. Então, olha aqui, ó, o Brasil vem melhorando a taxa de expectativa de vida porque vem melhorando a qualidade de vida da sua população. Melhorando aos pouquinhos a educação, inclusive essa aula está contribuindo para isso, né? Vem melhorando então também a saúde da população e a renda. Isso tudo então faz com que o IDH melhore. A melhoria na saúde, saneamento básico, educação, renda per capita, né, são alguns dos principais motivos que melhoraram então esses índices citados para vocês, tá bom? Muito bem, então, nesta aula falamos então sobre como que o Brasil, né, vem melhorando seus índices de qualidade de vida, expectativa de vida, os índices socioeconômicos, né? E nós comparamos aí por região também, né? E por que o Brasil ainda precisa um bom tempo ainda para realmente estar entre os países mais desenvolvidos do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Até o nosso próximo encontro.